Olá, queridos irmãos e amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Gospel News USA. A partir de hoje, estaremos com vocês diariamente, trazendo uma programação gospel diversificada, com mensagens inspiradoras, reflexões, música e entrevistas que vão fortalecer a sua fé e edificar o seu coração. Aproveite este momento para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar nossos vídeos com seus amigos e familiares. O seu apoio é fundamental para que o Evangelho continue alcançando vidas em todo o mundo. E no programa de hoje temos a alegria de apresentar o pastor Tassos Licurgo com uma mensagem poderosa intitulada Um detalhe tão pequeno, mas poderoso no livro de Jó. Uma palavra profunda que vai transformar o seu modo de ver a dor, a fé e a fidelidade diante de Deus. Agradecemos ao pastor Tassos Licurgo e à sua equipe pela autorização para reproduzir esta mensagem aqui no nosso canal. Eu sou Malu e você está no canal Gospel News USA, levando a palavra de Deus. Olá, meus irmãos, como estamos? Estou aqui para compartilhar com vocês uma passagem muito poderosa no livro de Jó. Uma pérola do livro de Jó. O livro de Jó que é um livro especialíssimo, o primeiro livro escrito da Bíblia, num hebraico que é até difícil de ler, um hebraico antigo. O livro mais importante da Bíblia em ciências, por exemplo, as pessoas acham que é o Pentateuco, mas Jó traz informações mais relevantes ainda, que são até consideradas para o entendimento completo do livro de Moisés, dos livros de Moisés, o Pentateuco. Mas o que eu quero dizer aqui é outra coisa. Aliás, o livro de Jó, até escrevi um livro sobre o livro de Jó, que é esse livro aqui, que se chama Jó, Traído por Deus, Entregue ao Diabo. Eu trato outra questão, é um livro pequeno, mas poderoso, que eu trato outra questão aqui, dizendo que Deus é bom e perfeito, e sua bondade é perfeita mesmo naquela situação do livro de Jó. Demonstro aqui nesse livro que o entendimento do pano de fundo teológico, entendimento adequado do pano de fundo teológico da época de Jó, demonstra como Deus é maravilhoso mesmo ali. Que as pessoas acham que Deus deu Jó como se fosse uma aposta para Satanás, que foi entregue ao diabo, enfim, nós tratamos disso aí. Mas o que eu quero tratar com vocês hoje é diferente, é outro assunto, e é um assunto que é muito importante para aqueles que tiveram filhos que morreram na infância, abortos. Eu, por exemplo, tive uma filha que morreu enquanto era bebê, eu e minha esposa, não é? E isso foi um momento importante da nossa vida, assim, um momento muito veemente, que fez com que sentíssemos o peso da existência. E essa passagem de Jó foi muito tranquilizadora. Eu quero compartilhar com vocês. Para que nós entendamos o que eu quero dizer, eu peço a vocês que abram as escrituras no capítulo 1 de Jó. Vamos para o início do livro de Jó. Lá no capítulo 1, logo no início, o livro começa dizendo, falando sobre Jó, e depois vai dizer quantos eram os filhos dele e suas posses. Então o livro começa assim, Jó, capítulo 1, verso 1. Houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia Deus e afastava-se do mal, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Aí o verso 3 começa a falar das suas posses. O verso 3 diz assim, ó. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E o verso 3 continua. E muitíssimos os seus servos, de modo que este homem era maior de todos os homens do Oriente. Aqui, eu quero que você preste bastante atenção aos números. O verso 2 diz, e nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. 10 filhos ao total, 7 filhos e 3 filhas. E o 2, aliás, o verso 3 fala da posse. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Então, isso aqui é a posse de Jó. O livro se desenvolve e ainda no capítulo 1, você vai ler aí, Jó
sofre uma situação em que todos esses animais morrem e seus filhos também morrem. Tudo morre. Tanto os 7 filhos e 3 filhas, quanto os animais, todos morrem. O livro se desenrola, nós chegamos ao último capítulo de Jó, que é o capítulo 42. Se nós formos para o capítulo 42 de Jó, há algo aqui que muda a situação dele. Em 42, no verso 10, o livro de Jó diz: E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Então, em Jó, capítulo 42, verso 10, a Bíblia nos diz que Deus deu a Jó 2 vezes mais do que tinha antes. Então, por isso que é importante lembrar daqueles números que eram dos seus animais e também o número dos seus filhos. Capítulo 42, que é o último capítulo de Jó, depois de dizer que dobravam, vai passar a dizer com o que Jó ficou. Lá no verso 12 do capítulo 42, as escrituras dizem: Assim o Senhor abençoou os últimos dias de Jó mais do que o seu começo, porque ele teve. Aí as escrituras dizem, você abre aí o seu livro, as escrituras dizem, ele teve 14.000 ovelhas. Lá no capítulo 1, dizia que ele tinha 7.000. Então, as 7.000 morreram e Deus abençoou em dobro e ele passou a ter 14.000. O verso 12 continua: 6.000 camelos. Da mesma forma, lá no capítulo 1, nós lemos que ele tinha 3.000, morreram, Deus abençoou em dobro e ele ficou com 6.000. Depois o verso 12 continua e diz: 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Exatamente o dobro das 500 juntas de boi e 500 jumentas que ele tinha lá no capítulo 1 e que morreram. O que é interessante e impressionante e belíssimo é o que está no verso subsequente a este que nós lemos. Eu falo agora do verso 13 do capítulo 42, quando vai falar dos filhos. Lá no capítulo 1, nós lemos que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Esses morreram e Deus deu em dobro. Acontece que, no verso 13, as escrituras dizem: ele também teve 7 filhos e 3 filhas. As escrituras não dizem: ele também teve 14 filhos e 6 filhas, conforme fez em relação aos animais. Como é, então, que se justifica isso? Como é que Deus pode ter dobrado o número de filhos que Jó tivera, lá no capítulo 1, e morreram os filhos, se ele teve 7 filhos e 3 filhas e esses morreram? Se Deus dobrou tudo, por que não deu 14 filhos e 6 filhas e sim 7 filhos e 3 filhas? Qual é a diferença dos filhos para os animais? A diferença, meus amados, é que, diferentemente dos animais, os filhos que morreram não deixaram de existir. Os animais deixaram, os filhos não. Embora não estivessem com Jó, assim como os que temos filhos que morreram e entregaram a vida ao Senhor ou morreram na infância, eles não deixam de existir. Eles estão nos braços do Pai. Então, se você vai dobrar o número de filhos que Jó teve, Deus não poderia ter dado 14 filhos e 6 filhas, porque aqueles 7 filhos e 3 filhas que ele teve e morreram não deixaram de existir, estão nos braços do Senhor. E se ele tivesse dado 14 filhos e 6 filhas, Deus teria triplicado o número de filhos e não dobrado. Para dobrar, Deus tinha exatamente de dar o mesmo número que ele teve antes, mesmo que esses tivessem morrido, porque estavam com o Senhor. Para dobrar, ele tinha que dar exatamente o que a Bíblia diz aqui, mais 7 filhos e 3 filhas. Quão impressionantes são as Escrituras e quão reveladora do coração do Senhor elas são. Glória a Deus por sua palavra.
nesses pequenos detalhes, nós vemos coisas tão impressionantes, não é mesmo? Espero que você tenha sido impactada pela palavra de Deus, como eu fui quando vi essa discrepância de números pela primeira vez e imaginei qual era a razão por trás disso. Entendi o que essa discrepância da numeração queria nos ministrar. Então, que Deus abençoe você poderosamente. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal e também ative as notificações para que você seja sempre avisado quando novos vídeos forem colocados aqui. Deus abençoe e até a próxima.